Olá e bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Me chamo Paulo, seja bem-vindo aqui ao curso Clean Architecture. Dessa vez, vamos falar um pouquinho sobre a camada de dados no Clean Architecture. Basicamente, a camada de dados é onde nós faremos aqui acesso a dados. Geralmente são divididos ali entre repositório, data sources e algumas outras coisas que podem ter. Ela é onde faz o acesso de fato ao dado, né? Então ela faz transformação de dado, acesso externo, tudo que lida com os dados que estão ali para você manipular. Hoje nós falaremos exatamente dos data sources. E para isso, eu trouxe aqui para a gente, tá? Vou trocar a tela. A gente já criamos aqui na aula passada o Core Database Tables. Hoje criaremos a nossa pastinha chamada Features. Por que Features? Nós desenvolveremos baseado em Features. Por exemplo, a gente vai criar aqui um app de hábitos, onde a gente vai cadastrar nossos hábitos. Então, nós precisaremos criar uma feature de habits, né? Habits. Então, cada feature do nosso app ficará aqui dentro, tá bom? E aqui dentro nós escreveremos todo o código necessário que é somente dessa feature. Lembrando que core é onde é tudo que é compartilhado, tá bom? Então, ó, habits, tá? Aqui, eu vou criar uma outra pastinha chamada data, que é aqui nossa camada de dados do Clean Architecture, tá bom? Aqui dentro nós criaremos os data sources, tá bom? Então ficou assim, ó, feature, habits, data sources. O que faremos aqui agora? Os data sources, eles se dividem em duas partes. A primeira parte é seu contrato, sua interface, ou melhor dizendo, aqui no Flutter, é uma classe abstrata. Então, nós precisamos de criar uma classe abstrata, colocar os contratos dentro desse método, né, dentro dessa classe, e depois nós precisamos criar um outro arquivo e implementar esses métodos, tá bom? Primeiro arquivo que eu vou criar, habit local data source.dat. Por que local? Ó, local significa que a gente não vai sair do escopo do nosso aplicativo, da internet. Então a gente não vai para a internet, a gente vai trabalhar localmente. Se a gente fosse implementar um data source que fosse remoto, que fosse na internet, fazer acesso a uma API externa, aí a gente colocaria o remote, habit underline remote data source. Então aqui nós escreveremos a classe abstrata, abstract class. Aí nós podemos colocar o nome nele, né? Habit local data source. E aí nós iremos escrever os nossos métodos que nós queremos fazer aqui. Criar o hábito, update no hábito, deletar o hábito e buscar hábitos, tá bom? Vamos começar pelo insert, né? Feature void insert habit, tá? Aí, inicialmente, a gente vai criar ele como um map string dynamic, já que o nosso banco de dados aqui, ele retorna para a gente um map string dynamic em todas as suas operações, tá? Então, ó, map string dynamic. E aí eu vou colocar aqui, ó, habits. Então, esse é o primeiro contrato. Vamos criar o contrato também de buscar, né? Então, lista de map string dynamic. E vamos colocar aqui get habits. Dessa forma. Então, nós inserimos, depois nós buscamos uma lista. Qual seria o próximo método, né? Feature void update habitat. E aí, para fazer o update, a gente precisa passar a mesma coisa, né? Map string dynamic habitat. E por fim, nós precisaremos de deletar o hábito, né? Feature void delete habit. E aí nós precisamos passar o ID do hábito. ID. Lembrando que quando nós criamos aqui a nossa tabela, nós falamos que o hábito ele precisa ter o ID aqui como texto, tá? Não é inteiro nesse caso aqui, tá bom? Então, ó, revisando, nós criaremos aqui os nossos data sources, nós criamos aqui o data source local, nós criamos aqui a pastinha da nossa feature, criamos aqui a nossa pastinha de hábitos, onde a gente vai implementar todas as pastas aqui dentro, tá? Dentro da camada de dados, nós temos repositório, data sources, e também temos aqui, então nós criamos a nossa pastinha das data sources, tá bom? Ó,
Nesse caso aqui, já está ótimo nessa aula nesse momento. Na próxima aula a gente vai criar a implementação, desculpa, falhou. Nós criaremos a implementação do data source de fato, tá bom? Por que precisaremos fazer isso? Deixa eu até trocar a câmera aqui, ó. Presta bem atenção. Precisamos criar o Rabbit Local Data Source, que é uma classe abstrata, e também a sua implementação, porque nós utilizaremos um sistema de injeção de dependências e inversão de controle, futuramente. Então, nós conseguimos, se nós precisaremos mudar a implementação do SQFlight para alguma outra implementação de Hive ou Objectbox ou qualquer outro banco de dados, a gente consegue fazer isso facilmente, criando uma nova classe e injetando e mudando a dependência, tá bom? Então é isso. Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo e valeu!